Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa TV, o canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e vou estar com vocês no EJA na disciplina de matemática. Nós vamos então falar dessa disciplina que eu costumo dizer que ela é incrível. Por quê? Porque ela está presente em todas as coisas que a gente faz, a todo instante, em todo momento. Tudo bem? Então eu queria me apresentar, tá? Meu nome é Júlio, eu sou engenheiro e sou matemático. Leciono, dou aula há mais de 10 anos, sou um apaixonado com os números, sou um apaixonado em dar aula, em compartilhar conhecimento com as pessoas. E quando eu digo compartilhar conhecimento com as pessoas, é passar o que eu sei e que elas passem o que elas sabem para mim. Porque eu entendo que todo mundo tem algo para nos ensinar, certo? E na aula de hoje, como sendo a nossa primeira aula, eu queria falar um pouquinho para vocês da matemática no cotidiano e de quanto ela é importante. Onde que eu vou usar essa matemática? É a pergunta que as pessoas mais fazem. Aonde que eu uso matemática? Por que que eu estou aprendendo isso? Então eu quero mostrar para vocês que ela vai estar presente em diversas situações que nós vamos ver agora. Olha aqui, essa aqui é uma imagem bem antiga do Egito Antigo, onde tinha pirâmides, né? Na época a gente tinha bastante matemática. Por quê? Porque olha aqui, você pode ver nessa imagem que tem a pirâmide, e a pirâmide, o que ela é? Ela faz parte da matemática, a parte que a gente estuda os entes geométricos da geometria espacial. Estou vendo matemática aqui. Aonde mais que eu estou vendo matemática? Eu estou vendo matemática na hora que esse rapazinho está fazendo sinal de joia. Por quê? Porque antigamente eles faziam um sistema de medida, eles não eram igual ao nosso, que temos um sistema métrico hoje. Eu meço 10 metros, 20 metros, 30 centímetros, 40 centímetros. Não, eles tinham um sistema métrico que era baseado, por exemplo, no polegar, 2 polegadas, 10 polegadas, 20 polegadas. Eles eram baseados no palmo, baseavam-se no pé. Então, esse sistema métrico que a gente tem, ele tem matemática. Quando eu falo de sistema métrico, eu posso pensar em unidades de área, metro quadrado. Eu vou comprar uma casa que ela tem 220 metros quadrados de área construída. Esse conceito é usado na matemática. É uma ferramenta matemática que as pessoas usam para mensurar, ou seja, para medir uma área. Além disso, eu posso pensar em conceitos de volume. Quando a gente vai e compra uma garrafinha de água que vem 600 ml, 500 ml de água. Então, unidade de volume vem da matemática. Vamos para mais outros exemplos. Olha isso aqui. Isso aqui é um sistema numérico, não é muito comum você ver, mas é um sistema numérico da informática, da tecnologia. É um sistema numérico que eu falo que são os números binários. Por que eles chamam binários? Porque eles só tem 2, 0 e 1. Você não vai achar nenhum número diferente de 0 e 1 aqui. E esse sistema numérico ele é utilizado para explicar diversos componentes eletrônicos. E esses componentes eletrônicos estão presentes no seu celular, que você usa todo instante. Acessar o WhatsApp, acessar suas redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok. Você usa para usar o celular para acessar o YouTube, ouvir uma música, ouvir um vídeo. Então, isso é matemática, tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês verem que desde que o homem está presente na Terra, ele usa a matemática. Ele usava a matemática para contar quantos animais ele precisaria caçar naquele dia, naquela semana, naquele mês. Ele usa a matemática para pensar o que ele ia plantar, por quanto tempo ele ia fazer essa plantação, depois de quanto tempo, de quantos dias, meses ou ano ele pode colher o que foi plantado. Então a matemática ela vai estar presente em tudo. Olha essa ponte, que bacana. E aqui você pode falar assim, não, Júlio, essa ponte aí não tem nada a ver com matemática, isso aí foi só um arquiteto que fez. Tudo bem, o arquiteto veio e desenhou essas partes aqui que eu acho muito bacana, muito bonito. Mas quando foi fazer os cálculos, ele precisou da matemática, de recursos matemáticos, para pensar o que essa ponte resistiria, quanto que ela resistiria, por quanto tempo que ela resistiria. E muito além, você pode levar para o lado de materiais. Quanto que você vai utilizar de ferro, quanto que você vai utilizar de concreto, quanto que você vai utilizar da areia, quanto que vai ser a força que essa ponte vai resistir. Então, a matemática ela vai estar presente em diversas situações e é isso que eu quero mostrar para vocês. O quanto é importante e tem que ser prazeroso. Vocês vão ver que conforme a gente for avançando nas nossas aulas, a gente vai fazendo algo bem prazeroso e próximo do que você está acostumado no seu dia a dia.
E aí eu quero falar sobre a história da matemática, que ela vai surgir lá do Egito Antigo e na antiga Babilônia, no Império Babilônico. Então, vamos pensar no nosso sistema numérico. Nosso sistema que a gente usa comumente é o sistema decimal. Por que ele se chama sistema decimal? Porque ele tem 10 algarismos. Me ajuda aqui. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 10 algarismos. Por isso que o sistema se chama sistema decimal. Júlio, esse sistema de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sempre foi assim? Não. Ele teve uma evolução, certo? Então, lá, o povo do Hindu, 300 anos antes de Cristo, como é que eles faziam 1? Olha aqui. Olha a diferença. Como é que eles faziam 2? Como é que eles faziam 3? Percebam, então, que eles foram evoluindo esse sistema. E a evolução, percebe que cada vez que, quanto mais passava-se o tempo, mais próximo do sistema que a gente tem atualmente chegava-se. Olha o 1. 1 era um traço. De repente começou a sair desse traço, já virou 2 traços. Agora um só. Aí depois com um meio torto, continuou com um meio torto. E aí concretizou-se no 1 que a gente tem hoje. Olha o 2, 2 traços. Evoluiu, chegou nesse 2 aqui. O 2 antes já estava bem parecido, né? Em 1500 depois de Cristo. Mas chegou-se nesse 2 concreto aqui. Olha o 3, o 4. Então reparem que eles são números bem parecidos conforme a evolução. Aqui também nós vemos que o pessoal da antiguidade, como é que eles usavam. Então eles faziam o seguinte. 1, eles colocavam 1. 2, eles colocavam um símbolo de 2. 3, o símbolo de 3. 4, colocava esse símbolo de 4. 5, colocava o símbolo de 5. E ia fazendo símbolos, certo? Para representar a quantidade. Quando chegava-se no 10, mudava-se o símbolo. E esse símbolo parecia o quê? Parecia uns olhinhos. Tá vendo? Cada um desses olhinhos representava uma dezena, ou seja, 10 unidades. Então, por exemplo, o 20 é 2 olhinhos desses. O 30 é 3. O 40 é 4. O 50 é 5. Muito bem. Então, essa é a evolução numérica que a gente tem da matemática, dos números da matemática, né? Porque se a gente for olhar, avaliar, eu tenho matemática em tudo. Quando eu vou nascer, o tempo que minha mãe espera, o quanto... Se eu for pensar na velocidade que um carro anda, ou na velocidade que um avião faz um pouso na Terra, então eu vejo matemática nisso. Eu trouxe um mito para vocês. O mito é, matemática é difícil. Será que a matemática é difícil? Desde pequeno a gente sempre ouve isso. Nossa, mas matemática é difícil demais. Nossa, Júlio, mas como é que você gosta disso? Nossa, mas esses números não sei pra quê. Esses dias, recentemente, um aluno virou pra mim e falou assim, pra que eu quero achar o x? Estava dando aula de equações. E aí um aluno virou pra mim e falou assim, Júlio, pra que eu quero achar o x? Aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, mas presta atenção. A situação problema, a própria situação diz que o x é para você calcular quanto tal pessoa vai gastar num supermercado, fazendo uma compra. Então, a matemática, ela não é difícil. O que nos dificulta é quando a gente tem um pouco de um bloqueio com ela e a gente não aprende a parte básica. O mais importante da matemática é aprender conceitos básicos. É você aprender a fazer contas de adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente vai chegar a fazer potenciação, radiciação, tá? Esses conceitos que a gente usa em quase tudo. Na matemática, na adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, eu uso quando eu vou dar uma aula de geometria espacial, eu uso quando eu vou dar uma aula de geometria analítica, eu uso quando eu vou dar uma aula de juros, eu uso quando eu vou dar uma aula de porcentagem, eu uso quando eu vou falar sobre conjuntos numéricos, seja eles natural, inteiro, racional, irracional, complexo, real. Então, todos esses conceitos básicos da matemática eu preciso saber. E às vezes eu chego lá na frente com essa dificuldade, porque eu não aprendi o básico, e eu não aprendo nem o básico que eu já perdi, e nem alguns conteúdos mais complexos. Aqui eu quero falar sobre curiosidades. Eu quero que a gente pense. Eu falei assim, gente, hoje eu vou dar exemplo das curiosidades. Eu quero dar exemplo apenas de situação que aconteceu comigo hoje. E aí eu vou falar para vocês que quando eu estava vindo, eu fui abastecer meu carro e eu falei assim, gente do céu, olha o tanto que o preço do combustível está alto. Aqui
na data de hoje, eu paguei R$7 no litro de gasolina. E aí eu falei, gente, como é que estava no passado? E aí eu vim, na hora que eu cheguei para gravar a aula, eu cheguei um pouco antes, entrei no meu celular e vi o preço da gasolina o ano passado, dava mais ou menos R$5,20 em Araxá. Fiz umas contas mais ou menos, percebi que a gasolina de um ano para o outro, ela subiu 30%. Olha para você ver, eu já falei sobre preço, que entra matemática, já falei sobre aumento, que é matemática, e vamos continuando aqui. E aí eu falei assim, gente, 30% de diferença, e fiz um comparativo. O salário mínimo nesse ano, em 2022, ele subiu por volta de pouco mais de 10%. E a gasolina subiu 30%. E aí eu já vejo, olha a desvalorização que está acontecendo, que a gente tem. O salário mínimo sobe apenas 10%. Se ele fosse acompanhar a gasolina, ele tinha que subir 30%. Então, se o salário mínimo fosse acompanhar o mesmo, ou tivesse o mesmo reajuste, o mesmo aumento que a gasolina teve no último ano, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022. No último ano, o que iria acontecer? Ele teria que subir por volta de 33%, 34%. Se a gente fosse fazer 33%, 34% desses 1.100, que era o antigo salário mínimo, daria aí em torno de mais de R$300. O salário mínimo tinha que sair de 1.100 para 1.400 e poucos. Imagina isso. Isso não acontece. Então, a matemática ela vai estar presente em qualquer lugar, em qualquer instante e a qualquer momento. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma frase do Pitágoras que eu gosto muito, que fala o seguinte: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Não é porque tem a ver com astronomia que o Pitágoras falou isso. É porque a matemática ela vem a ser uma linguagem universal. Ela não é um idioma igual o português que você fala no Brasil, mas na Inglaterra você fala o inglês e na França você fala o francês. Ela não é assim. Porque se eu fizer 2 mais 2 no Brasil é 4. E se você mandar 2 mais 2 para o inglês, ele vai saber que é 4. A matemática do Brasil é a mesma matemática que acontece na Inglaterra, que é a mesma matemática que acontece nos Estados Unidos, que é a mesma da França. Então a matemática ela vem sendo uma linguagem universal, ou seja, uma linguagem que a gente entende em qualquer parte do mundo. Tudo bem? Isso aqui é a tabela de imagem que eu utilizei para fazer essa aula, para fazer nossa aula. Pessoal, espero que vocês venham assistir as nossas próximas aulas, gostar, se empenhar, porque eu vou trazer bastante situações, problemas, para que a gente traga para o cotidiano aplicações e vocês vão ver que essas aulas serão bastante proveitosas e prazerosas. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!